Você já sabe calcular o custo total do seu produto. Mas e o lucro, né? Onde está o lucro desse produto? Muitas pessoas devem falar, Alexandre, é muito fácil fazer, é só eu pegar a margem de lucro que eu desejo e aplicar sobre o custo total do produto, né? Mas não é assim, pessoal. Precificação não é dessa maneira que se faz e eu vou mostrar para vocês a maneira correta de precificar o produto de vocês. Beleza? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Cunha, sou consultor financeiro, mais de 12 anos de experiência no mercado. E se você tiver alguma dúvida ou questionamento, pode entrar no meu site, ou me chamar no Instagram ou no WhatsApp, que você preferir. Vou estar à disposição para tirar dúvidas de vocês, beleza? Outro ponto importante, para quem não assistiu o primeiro vídeo de como calcular o custo total do produto, eu recomendo vocês estarem assistindo, pegando os conceitos para assistir esse segundo vídeo de precificação. Por quê, pessoal? Nós vamos trabalhar com o custo da caipirinha que nós encontramos lá no primeiro vídeo. Então, é de extrema importância que você entenda como eu cheguei nesse custo, para poder estar fazendo a precificação da maneira correta. Beleza? Bora lá para nossa planilha? Eu já deixei ela aberta aqui, ó. Ó, vocês lembram que o custo total da nossa caipirinha fechou a 8,70, né? A margem de lucro que nós vamos trabalhar é 20%, pessoal. Onde eu tirei esse 20%? Lá do Sebrae. Eu entrei no site da Sebrae, peguei um índice deles na questão de 20% a 40% a margem de lucro sobre bebidas alcoólicas montadas e estou aplicando aqui 20%. Nós vamos trabalhar com dois cenários. O primeiro cenário é esse que eu comecei falando no vídeo, que é da método não correto de fazer a precificação do produto, tá? Da forma errada, que é você pegar a margem que você deseja, no nosso caso aqui 20%, e aplicar sobre o custo do produto, tá? O cenário 2 é o método correto de se fazer. E eu vou estar explicando ele passo a passo também. Por que eu trouxe os dois cenários? Para você ver a diferença de quando você faz a precificação de forma indevida, de quando você faz a forma correta e o impacto que isso tem. Beleza? Bora lá? Vamos para o cenário 1 primeiro. Então, aqui o cenário 1 é qual é a minha margem de lucro? Ou meu lucro, né? Falando da forma bem clara. É 20% em cima do meu custo. Então, 20% em cima do meu custo de 8,70, eu vou ter um lucro de 1,74, tá? E qual que é o meu preço de venda? Preço de venda, a fórmula é bem simples, pessoal. É meu custo total mais a minha margem de lucro, né? Ou meu lucro que eu encontrei aqui. Então, meu custo de 8,70 mais meu lucro de 1,74, eu tenho um preço de venda de 10,44. Se prendam bem esse número, 10,44. Tá, Alexandre. Então, quer dizer o quê? Que quando eu vendo uma caipirinha a 10,44, eu tenho um lucro de 1,74? Exatamente, pessoal. E como eu faço para realmente saber se a margem de lucro que eu estou tendo no final da linha, sabe aquela última linha, realmente é 20%? E aí que é o pulo do gato, pessoal, que é onde as empresas não entendem que elas vendem, trabalham, se esforçam e chega no final do mês, não consegue chegar naquele lucro que elas esperavam ou tinham como orçado de 20%. Muito simples, você vai pegar o seu preço de venda dividido sobre o seu lucro, você vai encontrar a porcentagem de lucro que você teve, tá? No nosso caso aqui no cenário 1 foi de 17%. Logo aqui eu já mato a charada, já mostro para você que você vendendo a 10,44, você não vai conseguir alcançar o lucro desejado de 20%. Alexandre, a grande pergunta é, então, como é que eu devo calcular esse preço de venda meu? Como eu devo fazer isso? Desse cenário 2 aqui, pessoal. O seu lucro, né? No caso, sua margem de lucro deve estar em cima do seu preço de venda e não sobre o seu custo. Então, a nossa fórmula que nós vamos usar é essa daqui, que é o preço de venda, é o custo do produto, 8,70, dividido por 0,8. Logo, eu vou encontrar meu preço de venda, que no caso aqui é de 10,88, que eu já deixei aqui. De novo, pessoal,
é o meu custo do produto, vocês estão vendo aqui, R$ 8,70, dividido 1 menos. Por que 1 menos? 1 é número absoluto, estou tratando aqui, tá? E como fosse 100%. Então, 100% menos 20%, que é a margem de lucro, que eu tenho que separar meu lucro, logo eu vou ter no valor de R$ 10,88 meu preço de venda. Percebe aqui que já é maior do que do cenário 1. Alexandre, como eu vou ter certeza que eu vou ter os 20% de lucro? De novo, vamos para o nosso cheque aqui, ó. Se eu pegar o meu preço de venda, dividir pela margem de lucro que eu tenho, eu vou perceber que eu chego nos meus 20% de lucro. Então, o que quer dizer, pessoal? Que eu praticando esse preço de venda de R$ 10,88 e não R$ 10,44, no final lá da última linha, eu vou ter a minha margem de lucro de 20%, tá? Margem de lucro aqui, de novo, 10,88 menos 8,70, minha margem de lucro é de 2,18 e não 1,74. Quer dizer que a cada uma caipirinha que eu vendo, eu vou ter uma margem de lucro de 2,18. Tá legal? Qual o impacto isso nas quantidades? Lembra no primeiro vídeo que o nosso amigo tinha uma expectativa de venda de 1.000 caipirinhas? No cenário 1, eu vou ter um lucro de 1.740. No cenário 2, eu vou ter um lucro de 2.175. Pessoal, eu estou falando, se eu praticar o cenário 1, eu vou ter um prejuízo, ou deixar dinheiro na mesa, vamos falar assim, de R$ 435 para um produto, tá? Eu estou trazendo cenário para uma caipirinha, para um produto, então a gente vai ter um cenário aí de menos 435, se a gente trabalhar com a quantidade de 1.000. Então, logo, para eu ter um lucro desejado de 20%, o meu preço de venda tem que ser R$ 10,88. Muito simples, né, pessoal? Bem tranquilo, nem um segredo. Lógico, quando eu falo em mix de produto, aqui eu estou trazendo um só. Mas quando eu presto consultoria com uma empresa, tem empresa que tem SKU de 60 produtos, 70 produtos, 200 produtos. Então eu tenho que analisar produto por produto, família por família, né? E trazer isso no meu cenário, ideal, no meu cenário do atual, para saber, quanto margem de lucro você quer ter nesse produto, quanto você quer ter margem de lucro nessa família, qual é desejado, orçado, quanto que é. Então, pessoal, você vê que a importância de você entender como é calculado o preço de venda, porque impacta diretamente o resultado da empresa, tá? Então, nossa sequência de vídeo é, primeiro, a gente aprendeu sobre custo, como calcular o custo total do produto. Esse vídeo hoje a gente aprendeu como calcular a margem de lucro de um produto e qual o impacto que isso tem, né? E o terceiro vídeo, que é a terceira pergunta que eu vou deixar aqui, né? Segunda pergunta no caso, né? Qual é a quantidade mínima de caipirinhas que o nosso colega aqui tem que vender para ele começar a ter lucro? Pensa o seguinte, nós temos o nosso custo fixo lá. Uma caipirinha com um lucro de 2,18 não paga o custo fixo dele. Então, quantas caipirinhas o nosso amigo tem que vender, no mínimo, para começar a ter lucro? Ou, melhor, qual é o ponto de equilíbrio? Quantas caipirinhas ele tem que vender para atingir esse ponto de equilíbrio? Isso eu vou responder no próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, faz sentido para você, pessoal, curta, compartilha, manda as perguntas que vocês têm ou conteúdos que vocês desejam que eu traga aqui para a gente estar discutindo sobre custos, sobre finanças. E toda semana eu vou estar disponibilizando um vídeo novo. Tá legal? Pessoal, brigadão e pode me chamar.